Metroid Prime 4 conseguiu transformar sonhos em decepções? Ou ele só ficou muito hypado mesmo? Vem comigo nesse vídeo porque hoje eu quero conversar com vocês sobre os problemas de Metroid Prime 4 Beyond. Metroid Prime 4 é facilmente o jogo mais conturbado da Nintendo nessa geração. O jogo já tinha uma ideia pronta com a Bandai, mas de acordo com a Nintendo, ele não estava tendo a qualidade desejada. O projeto ficou parado por tempo indeterminado, até que a Retro assumiu. Mas quando ela assumiu, ela já tinha pego o bonde andando, e esse é um dos maiores problemas quando a gente fala sobre o jogo. E é aqui que eu vejo os dois maiores problemas de Metroid Prime. O atraso, que levou basicamente uma geração inteira para acontecer, e as ideias que a Nintendo queria colocar no jogo. De 2017 até 2019 foi o ano do Zelda Breath of the Wild, que eu nem vou me aprofundar muito por causa que esse jogo já é um problema à parte. Um dia eu faço um vídeo só específico sobre ele. Mas nessa época, tudo tinha um paralelo com Zelda. Tudo! Wildbound, Genshin Impact, Hobby, Elf, Immortal Phoenix, Trails of Mana. Houve uma enxurrada de jogos inspirados em Breath of the Wild. E até hoje, assim, essa ideia de transformar tudo em um mundo aberto, não importando o estilo, foi o que inspirou muitos jogos de outras categorias, como Mario Kart World, por exemplo, que no caso dele ficou até que legal até. Mas o cerne do problema é que havia a ideia de criar um Metroid que fosse em um mundo de exploração como o Zelda Breath of the Wild. Mas essa ideia se tornou rapidamente inviável para o estilo de jogo do Metroid até então. E então a Retro, quando assumiu o jogo, teve que não só reformular a ideia, mas adaptar a proposta que a Nintendo queria dar ao jogo. Essa transição levou muito tempo, 6 anos para ser mais exato. Dentro desse tempo muita coisa mudou. As expectativas para o jogo de um mundo aberto também mudaram, só que o projeto continuou com a mesma ideia. E no fim, não saiu nenhum mundo aberto e nem aquele estilo de Metroidvania claustrofóbico que normalmente o jogo tem. Ficou algo meio a meio, sabe? O maior problema disso é que durante muito tempo o público ficou fermentando a ideia de um Metroid ou que fosse muito impressionante na questão da exploração, ou algo muito consistente com aquilo que o Metroid já era antigamente. E é isso que eu chamo de efeito hype. Sabe quando você imagina que algo deveria muito ser de uma determinada maneira, só que quando você recebe é totalmente diferente daquilo que você imaginou? Não significa que aquilo é ruim exatamente, só significa que não era o que você esperava. Esse jogo passou exatamente por isso. Talvez o melhor exemplo que eu tenha desse efeito hype é a transição que foi o GameCube. Na World Space de 2000, a Nintendo fez uma tech demo para apresentar a potência do seu novo console, o GameCube, e para mostrar essa potência, ela apresentou isso. Uma batalha foda entre o Link contra o Ganondorf, que fez todo mundo imaginar que o próximo Zelda teria cenas como essa. 2 anos depois, estava todo mundo ansioso aguardando o novo Zelda. Quando ele finalmente chegou, em 2002, o público viu isso. Hoje, Wind Waker é um Zelda muito bem consolidado, mas na época isso foi um choque tão grande que os fãs ficaram revoltados. O impacto foi tão grande sobre a Nintendo que ela foi obrigada a dar uma resposta a toque de caixa, e a resposta foi essa obra-prima. Zelda Twilight Princess nasceu com uma resposta ao anseio de um Zelda mais maduro e sombrio, com a batalha de espadas entre Ganon e Link, que de fato aconteceu. E é isso que eu quero dizer com efeito hype. Por vários longos anos, todo mundo especulou e imaginou que Metroid seria de uma maneira, e quando ele realmente chegou, pareceu que ele ficou defasado, parado no tempo. Mas isso significa que Metroid Prime 4 seja ruim? Claro que cada um tem o seu próprio gosto, mas em linhas gerais o jogo ficou muito divertido. As principais críticas ao jogo têm mais a ver com expectativas do hype do que sobre o jogo em si. Por exemplo, criticaram que o deserto, que é a área central do jogo, é vazio e monótono, mas é exatamente assim que deveria ser. É um planeta que perdeu sua vitalidade e se tornou um deserto, e você não fica achando coisas aleatoriamente num deserto a cada metro. O jogo ser assim tenta colocar o jogador na visão do mundo que foi destruído e a solidão que já é permanente nos jogos de Metroid. Mas lembra que eu disse que o pessoal esperava ver um mundo de exploração intensa? Quando não teve isso, se tornou uma crítica. Outra crítica foi que o jogo pareceu muito linear, mas é uma característica dos jogos você precisar de armas específicas para acessar determinadas
determinadas áreas do jogo, mas, no início, as pessoas esperavam uma espécie de Breath of the Wild com a roupagem de Metroid. Entende o que eu quero dizer? A maioria dos problemas levantados sobre esse jogo é sobre aquilo que as pessoas esperavam, e não exatamente aquilo que a Nintendo quis oferecer. Se você analisar Metroid Prime 4 por ele mesmo, vai ver que, no final, ele tem muita coerência. Claro que tem defeitos, os companheiros da Federação Galáctica realmente podem ser meio chatos, e eles acabam quebrando um pouco a imersão. E eu também acho que Metroid também perdeu um pouco da sua característica de aventura e acabou ficando mais parecido com um jogo de tiro genérico, mas a maioria desses defeitos foi porque tentaram colocar nele características que não são de Metroid, e a própria Nintendo admitiu isso. Metroid Prime 4 tem equipamentos e ambientes interessantes, além de ser um bom desafio nos chefes. Como hoje não é uma review, eu não vou dar uma nota, mas eu vou dizer que é um jogo que vale a pena ser pego em uma promoção. E você, já pegou Metroid Prime 4? O que você tá achando do jogo? Conta aqui pra mim. As suas impressões são parecidas com a minha ou você acha que o jogo realmente ficou ruim? Deixe suas impressões nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar com um amigo que estava esperando algo diferente do Metroid. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.